Queridos seguidores, seguidoras, obrigada por estarem aqui hoje. Essa é uma live especial demais para mim. Pela primeira vez eu me sinto festejando aí o Dia dos Pais. E foi nessa proposta que eu venho trazer para vocês justamente algo em relação à visão sistêmica, que é onde eu me encontrei. E dessa forma, de uma forma muito generosa, eu venho compartilhar com vocês, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, o que é verdadeiramente, ou melhor, como foi para mim verdadeiramente a frase sistêmica tomar o pai. O Instagram demora um pouquinho para entregar a live, então eu vou aqui falando, papeando um pouquinho com vocês, entendendo que alguns seguidores são novos no Instagram, outros já me seguem, já são alunos dos meus cursos, já são clientes de constelação familiar. E aí eu acho que esse assunto é um foco até um pouco diferente do meu trabalho, porque é fato que muita gente me conhece pelo trabalho de casais. E aí até muita gente me pergunta, Verônica, você atende constelação individual? E é engraçado quando eu recebo essa pergunta, porque não tem como ser um constelador específico para algum tipo de assunto. Quem tem uma boa formação vai trazer a constelação em qualquer tema. Então, eu fui preparada dentro da faculdade, porque eu sou pós-graduada em constelação familiar, eu fui preparada para atender qualquer tema, qualquer assunto. Tá? E eu queria saber de vocês como está o áudio aí, se vocês estão conseguindo me ver bem, porque é importante que quem está aí do outro lado esteja com som muito audível, muito claro para os assuntos que eu venho trazer aqui hoje. Já vou dar um oizinho para Mariana, Juliana, Vera, obrigada por estarem aqui. Meu marido André também. Vamos mandar aviãozinho para o pessoal, porque esse tema é tão importante. Mas a gente vai pensar assim, poxa, eu vejo vídeo de constelação, eu vou em grupo, eu já sei aquelas frases do Bert Hellinger, mas não é nada disso que eu vou trazer hoje aqui para vocês. É justamente tirar o conceito, tirar algo mais dentro, né, da técnica, da ferramenta da constelação familiar, trazendo aí para vocês a essência do que é passar pela profundidade de realmente tomar o pai. Poderia estar falando aqui de tomar a mãe, mas vinculando aí a semana que antecipa o Dia dos Pais, eu venho dar esse presente aí para vocês, porque para mim eu recebi como presente. Obrigada, Ju. Então, se está tudo certo, então vou dar sequência. Bom, eu venho contar para vocês uma historinha, né? Poderia começar aí como Era Uma Vez. Então, vamos começar com Era Uma Vez. Era uma vez uma menina que nasceu numa família com muitas mulheres. Essa menina foi criada envolvida por mulheres, mas que ao nascer, depois de mais ou menos aí uns 2 anos, o pai foi embora de casa. Esse pai foi embora, segundo passavam para essa menina, porque ele era um alcoólatra. E esse pai foi embora porque também era violento devido à consequência da bebida. Essa menina cresceu com essa imagem até mais ou menos uns 5 anos. Com 5 anos, ela é apresentada a um outro pai. E esse pai maravilhoso é incluído nessa família de mulheres muito fortes. Esse padrasto carinhosamente acolhe essa história, acolhe essas meninas. E depois de um tempo, vem um filho do casal.
e essas meninas ganham um irmão. Esse irmão cresce nessa família junto com elas. E elas acreditam que esse padrasto é o pai delas. Depois de alguns anos, esse padrasto falece. Quando esse padrasto falece, a informação que chega para essas meninas é que esse pai não era o pai verdadeiro. Bom, depois dessa informação, cria-se um trauma nesse período. E essas meninas crescem sem essa referência paterna. Eu contei esse pedaço da história para vocês entenderem um contexto que faz parte da minha vida. Essas meninas que eu trago lá, nascidas nesse berço de tantas mulheres, sou eu e a minha irmã gêmea, que no meu Instagram, no mês passado, eu postei uma foto nossa, dizendo até que o lugar dessa irmã, por 1 minuto mais velha, foi tomado agora, recentemente, e que o sentimento, para mim, era o melhor. E aí eu vou compartilhar com vocês uma foto aqui, ó. Essa aqui é a minha família. Mamãe, papai, eu e minha irmã. Tá? Esse é o meu pai biológico, Roberto Torrentes. Essa é a minha mãe, Maria da Glória Torrentes. E aqui sou eu e a minha irmã. Percebam quem está no colo do meu pai é a minha irmã. E o mais curioso, gente, é que isso permaneceu numa segunda situação. Olha as roupinhas da época, pessoa que nasceu em 1976, tá? Esse homem aqui era o meu padrasto. Aqui a minha mãe. Aqui a minha irmã. E aqui eu. Percebam aqui quem está no colo do padrasto. A minha irmã. O que eu queria trazer para vocês é que para eu chegar hoje nesse contexto, eu precisei ter alguns sintomas. E ainda estou com eles. A minha voz está ruim. Estou com uma tosse ainda, trazendo aí toda essa expectoração. E está sendo difícil. Não é um processo que foi fácil para mim. E aí, isso aconteceu, começou a acontecer em abril. Em abril eu venho tendo sintomas de asma, bronquite, porque eu e a minha irmã nascemos com essa doença, segundo a minha mãe e a minha avó. Só que com a chegada desse padrasto, aconteceu algo muito importante para minha família. Ele conseguiu, através das suas crenças espíritas, nos curar da asma e da bronquite. E o que acontece nessa situação? Quando ele faz isso, mais ou menos quando nós tínhamos aí 5 anos, 4 ou 5 anos, ele vira um grande herói dentro da minha casa. Esse padrasto, que é o pai do meu irmão, ele vira a referência do masculino dentro da minha casa. Só que todas essas questões que eu estou trazendo agora, gente, não veio assim, não é uma historinha que eu conto há muito tempo e que isso já estava na minha mente aqui, não. Isso veio agora. Quando eu resolvi fazer essa live, é porque eu precisava compartilhar isso com vocês. Mas não para por aí, não. Então, venho com uma tosse desde abril, mas o mais assim, intrigante para mim foi entender que eu estava com um tipo de tosse
falta de ar e que não era Covid, porque eu fiz o exame, mas eu me remeti a uma história que a minha avó contava, quando eu estava com esse sintoma de falta de ar pela asma e pela bronquite. Eu me remeti a uma história que ela contava para mim, que nenhum alimento parava comigo e com a minha irmã, que a gente tinha sempre esses acessos de tosse, e que se não fosse esse padrasto, talvez eu não estaria viva. E isso veio, eu vim associar a essa história que a minha avó contava, quando eu estava tossindo com falta de ar. Que aí foi chegando abril, maio, né? Começou em abril, foi chegando maio, junho, julho, e todo o sintoma que poderia ser gripe ou resfriado, ele sanou. E o que ficou? Aquela sensação da asma, aquela sensação da bronquite. Se vocês perguntarem assim, Verônica, depois que foi feito esse trabalho espiritual, segundo a sua família, você teve umas crises? Bom, dentro daquela idade eu não lembro, segundo a minha avó, não. E depois de adulta, também não. Tive algumas questões ali de um tempo mais seco, uma alergia mais crônica, que talvez eu precisasse de uma bombinha, mas nada da forma que dessa vez me pegou. E isso é que me deixou impactada com alguns insights que eu vou trazer para vocês do que a visão sistêmica tem a ver com isso. Para quem é constelador, já está assistindo, talvez já esteja costurando essa questão aí, essa ligação do que eu venho trazer aqui. E é mais ou menos o viés que eu quero compartilhar com vocês, principalmente para quem não é constelador. Nessa semana que eu estava mais ruim, eu sonhei com a minha avó. E a minha avó faleceu esse ano, em fevereiro. E eu sonhei com ela, e ela muito brava comigo, muito brava. E eu pensava, né, por que esse sonho, né? Por que ela está querendo, o que ela está querendo me dizer, vamos dizer assim. Foi isso mais que me intrigou. Bom, não conseguia fazer conexão com nada. Eu estou com uma colinha aqui para eu não perder nenhum detalhe, tá? Quando eu penso no sonho que eu tive com a minha avó, e eu começo a sentir que os sintomas da bronquite voltaram, automaticamente eu penso no meu padrasto. Como, né, que vem na minha cabeça? Mas eu já estou curada. Aquele homem me curou. Bom, era para eu ficar aliviada, mas dessa vez não deu certo. Os sintomas continuavam. Um dia de manhã, eu estou escovando o dente e me vem a imagem. Eu estou em dívida com alguém por causa da minha família. Esse homem me salvou aos 4, 5 anos. E por que de novo eu estou ficando doente? Na mesma hora, onde eu olho para o espelho, me vem a imagem de que eu precisava voltar para o meu pai. Foi uma situação assim que para mim me impactou muito. Porque naquela semana eu já tinha agendado uma constelação para eu fazer. Com uma pessoa que eu nunca tinha feito e que eu queria muito escutar algo que estaria ali nos meus pontos cegos, mas que nem precisou. Porque quando eu pensava na dívida que eu tinha com meu padrasto, me veio aí outra imagem, na exclusão que eu fiz do meu pai. E claro, eu fui compartilhar esse sentimento com meu marido, só que ele disse: não, isso não é verdade. Você fala do seu pai, você escreveu o livro
de constelação de casal e você dedicou uma parte a ele, dizendo quanto você reverencia essa história de vocês, o que vocês conseguiram viver, porque o fato de tudo isso, e eu preciso voltar lá atrás naquela menininha que ficou sem um padrasto, onde aquela menininha chora a morte desse padrasto e descobre ao mesmo tempo que não é o pai, é o padrasto. E quem conta isso para mim? A minha avó materna. Essa avó forte, de mulheres fortes dentro da minha família. E aí, dentro do que eu percebia da exclusão do pai, eu percebi outra situação. Através de uma constelação que eu fiz, algo reverberou de novo. Que, quando existe a questão do problema com álcool dentro da família, o homem, esse homem, em algum momento, ele foi desprezado por alguma mulher. Pensem nisso. Pensem nisso. Se vocês estiverem aí, na casa de vocês, na família de vocês, alguém com questões com alcoolismo, pensem nessa possibilidade. Não olhem só para a esfera que está ali. Pai, avó, vão um pouco mais atrás. Talvez vocês percebam que isso possa ser uma repetição de padrão entre as mulheres. Quando me veio esse insight, dentro dessa constelação, e depois desse processo que eu venho passando, mais ainda eu percebo esse desprezo do masculino. E isso me vem com força, no sentido triste do processo. Como esse pai desprezado está aqui dentro de mim. Mas não tinha como estar. Porque o coração estava ocupado por uma questão de lealdade à minha avó, estava ocupado pelo meu padrasto. Se nós temos na nossa comunidade de destino padrasto, madrasta, percebam que lugar essa pessoa está ocupando. É fato que esse padrasto ele teve um lugar muito especial para mim. Ele não só me curou, segundo minha avó, como ele cuidou de mim na ausência do meu pai. Mas aí tem um agravante. Tem o meu irmão. O meu irmão, ele tem uma particularidade, ele é deficiente auditivo. E sem nenhum tipo de, vamos dizer, nenhum tipo de comprovação dessa surdez. Todos falam, né, os médicos, que foi genético. Foi desenvolvido. E aí? Aí eu conto outra situação para vocês. Naquele momento, eu e a minha irmã sem pai, o que vem para mim de uma forma muito, muito amorosa e também, ao mesmo tempo, muito pesada. Nós tiramos esse pai do meu irmão. Tanto fizemos isso que depois do falecimento do pai dele, ele foi morar com a irmã. Então nós tomamos esse pai. E quando a gente toma esse pai, que não é o nosso, não é só quem ficou sem o pai que sofre, nós também sofremos. É uma apropriação que não nos pertence. E por muitos anos eu desenvolvi uma coceira crônica no meu ouvido, como se fosse alérgica. E aí a gente pensa, o que pode ser isso?
Várias vezes eu pensei, vou olhar isso pela constelação. Mas eu não precisei. Tem mais ou menos aí 2 semanas que essa coceira não vem. O quanto isso me dizia algo, porque eu sabia que estava conectado com o meu irmão e não sabia o quê. Eu consegui, mais ou menos há 2 semanas atrás, devolver o pai para o meu irmão. E isso foi libertador. Eu digo isso para vocês porque no momento que eu estava olhando para o meu espelho, percebendo que eu precisava olhar para algo que estava em pontos cegos, e o espelho vem para trazer essa relação. Olha, está tão perto. E não é porque a gente é constelador, pessoal, que isso é fácil. Bert Hellinger, na sua autobiografia, prestes a fazer 92 anos, percebeu que ainda faltava tomar a mãe. Então, sejamos humanos. Vamos nos colocar nesse lugar do cliente, dizer tomar o pai. Olha o meu processo, eu compartilhando aqui com vocês. Foi através de sintomas, de doença, através de doença, que eu consegui perceber que eu não tinha tomado o meu pai. Aqui, dentro do meu coração. E se vocês perceberem, até a inclusão do sobrenome dele todo eu coloquei, porque eu sou Verônica Torrens Trevisan. O Torrens é do meu pai. E eu estava excluindo ele também. Hoje, eu percebo que foram pequenas coisas, pequenos gestos, que eu achei que estavam todos resolvidos, todos acomodados, todos assentados. E isso não era verdade. Para vocês terem uma noção, eu não sabia nem a data de falecimento do meu pai. Porque eu vou voltar um pouquinho mais à história. Quando eu tinha meus 25, 26 anos, eu queria muito voltar para o Sul. E Curitiba era uma cidade que mexia muito comigo, eu também não sabia por quê. Segundo a minha mãe, meu pai era paranaense, mas não exatamente curitibano. Eu não sabia, não tinha essa informação exata. E a cidade me chamava. Tanto que eu morei em Curitiba há 15 anos. Lá na cidade, eles lançaram um projeto, na época, acho que foi mais ou menos em 2000, no ano 2000. Eles lançaram um projeto na prefeitura chamado Procuro Você. E quem tivesse um parente que quisesse buscar informações, que entrasse em contato com a prefeitura. Pois bem, eu fiz. Eu fiz isso. Fiz exatamente dessa forma. Busquei. E depois de um tempo, eles me retornaram, dizendo que esse pai tinha sido encontrado. Pensa em cena de novela. Eu, com a minha irmã, indo para a rodoviária, olhando para o meu pai pela primeira vez. E essa cena tem aqui, ó. Ó. Aqui para vocês do YouTube, ó. E aqui do Instagram. Essa carinha aqui é a carinha de quem achava que estava tomando o pai. Olha lá. Não é verdade. Até o pai estava bravo aqui. Porque, claro, nós éramos dois estranhos. E está tudo certo. Estávamos lá tentando nos encontrar de um tempo perdido. Reencontrar esse pai me trouxe mais um pouco da minha história.
ou talvez a parte que eu busquei tanto. Então, esse pai, ele vem com o quê? Com a literatura, com a filosofia, com a língua portuguesa, com o empreendedorismo, tudo isso que eu já tinha ali pulsante em mim. E aí ele foi e veio assentar. E para mim foi importante dizer: que bom que agora eu sei que essa parte era sua. Por mais que a gente tivesse encontrado, e fui eu que fiz essa busca, gente, fui eu que fiz essa busca, não foi nem a minha irmã. A foto, se eu comparar a minha foto com a foto dela, ela está mais feliz que eu. Ela está naquela criança que pequenininha já sentava no colo do pai, que pequenininha já acolhia o padrasto. Percebam, deixa eu colocar aqui no YouTube, ó. Essa é a foto do padrasto, a minha irmã sentada com ele e eu lá encolhida na mãe. E aqui, ó, o meu pai. E a minha irmã já no colo dele. Com tudo isso, o que acontece? Eu começo a perceber, claro, isso há 2 semanas atrás, o quanto esse pai não estava aqui. O quanto os movimentos... Ah, Verônica, mas você era pequena, alguém colocou você no colo dela, não no colo dele. Que seja. Para mim faz sentido. Talvez ali, já maiorzinha, eu corri para ela, e aí sobrou o colo do meu padrasto. E eu percebi exatamente, quando já adulta, que eu fui buscar esse pai, que apesar do movimento ter sido meu, quem estava abraçando esse pai de forma mais amorosa, e não nessa secura que era aqui, ó, não aqui, a minha irmã. Eu só não compartilho essa foto aqui porque já é uma foto um pouquinho mais recente e eu acho desnecessário, né, expor essa imagem. Mas para vocês verem quanto para mim foi uma explosão de insights. E é isso que acontece quando a gente diz o que faz uma constelação familiar na vida de uma pessoa. Ela faz isso, porque se ela não fizer isso, ela não está fazendo movimento, trocando postura, indo para a vida. A imagem, para mim, sempre estava ali. Só que para eu tomar essa imagem, enraizar ela em mim, dizer sim para isso, demorou. O processo vem desde abril se arrastando. E eu estou me curando da asma e da bronquite diferente do que eu pensava, não na dívida com o meu padrasto. Eu estou curando a asma e a bronquite porque eu incluí o meu pai. E com a inclusão do pai, eu me sinto livre para seguir para a cura. Então, percebam que quanto tempo eu me distraí olhando para a força da mãe, que também tem uma questão, não foi algo tranquilo de ser feito. E nessas distrações que nós fazemos como uma grande autossabotagem, nessas distrações eu perdi o meu pai. Mas tudo bem, estavam incluindo o meu padrasto, está tudo certo. E eu me distraí com essa inclusão. Então, como eu dizia para vocês, nem a data do óbito eu tinha, porque quando ele faleceu, nós estávamos separados de novo, porque eu criei um processo de bloqueio com tudo que ele me dizia. Eu queria julgá-lo, me senti nesse papel de julgadora. Em algum momento eu achava que tinha acolhido, mas não aceitava uma parte dele. E na constelação, e graças à constelação, eu entendi que isso não é tomar o pai. E esse processo veio se arrastando até que chegou há 2 semanas atrás, com a dor.
a doença, o conflito, porque sem saúde você não tem motivação para nada. Então, a saúde impactada, eu não tinha energia para fazer mais nada. Tudo estagnou. E vem aquela frase que todo mundo quer dizer, que o sucesso tem a cara da mãe. Parem tudo. Bert Hellinger, ele não criou padrões. Bert Hellinger ele criou percepções ampliadas para nós profissionais. E que nós temos que tomar isso como algo do sentir numa folha em branco. Se a minha parte materna já estava resolvida, vamos dizer assim, a parte paterna estava faltando, estava em falta. E eu só fui me dar conta disso, depois de todo esse contexto, quando eu percebi que eu estava tentando pagar uma dívida ao meu padrasto por lealdade à minha avó. E dessa forma não conseguia incluir o pai, porque não tem como ter lugar do padrasto e do pai. E esqueçam isso. O padrasto, ele é o cuidador. Às vezes isso dá uma briga danada, porque as pessoas acham que quem cuida é que é o pai, quem cria é que é o pai. Sistemicamente falando, não é assim. Os padrastos, as madrastas são comunidade de destino. Temos que ter total respeito por essas pessoas que chegaram e nos cuidaram. Como, de repente, os pais são ausentes, fizeram isso, quem fez isso foram os avós. Então, precisamos ter por esses cuidadores algo muito de muita gratidão, mas não trocar o lugar. Se eu troco o lugar, eu fico inocente nesse processo, tentando ajustar duas partes aqui que já não cabem. Esse lugar é do pai. E eu precisei dizer ao José Luiz, que é o meu padrasto, que nem teve tanto convívio comigo, mas que, por lealdade à minha avó, ele foi o melhor pai do mundo que eu pude ter, e eu coloquei isso na minha cabeça. Eu precisei dizer a esse homem, precisei dizer a esse homem, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que você me deu. Muito obrigada por ter cuidado de mim. Mas eu vou precisar deixar você. Eu vou precisar devolver você ao meu irmão. Porque ele, sim, precisa de você. Eu sinto muito por ter tomado esse lugar. Quando eu trago isso, eu incluo esse homem. Eu incluo esse homem. E é nesse campo, é nesse processo dos sintomas, eu começo a perceber que o ar volta, que a tosse ela começa a ser amenizada, que as curas começam a acontecer, o meu ouvido já não coça mais. Nesse processo, eu percebo que eu estou incluindo o meu pai de verdade. Eu tinha um comentário no YouTube que subiu e acabou desaparecendo, não trocar o lugar. Que luz me vem nessa frase. Ah, Teca, obrigada, é verdade, não trocar o lugar. É isso mesmo. E a gente troca. A gente troca por lealdade, a gente troca porque a gente tem uma dívida, a gente troca porque a gente tem gratidão. Só que nesse processo, a gente exclui o principal. E aí, como vocês perceberam, né?
depois eu começo a trazer um processo de ressignificação. Não foi fácil, porque eu tive que ser desleal à minha avó, a querida avó materna, mas entregando para ela que ele era o homem, o herói para ela, não para mim. O meu herói é esse aqui, ó. Esse é o meu pai. Esse homem aqui é o meu herói. Esse homem aqui que não conseguiu, por algum motivo, estar nesse lugar aqui. Percebendo que se ele teve questões com a minha mãe, com a sua ancestralidade, que também tinha um olhar para a bebida, eu não tenho nada a ver com isso. Esse homem me deu a vida. Esse homem é que tem que estar dentro de mim. E aí eu comecei a me conectar com esse homem pós-morte. Fui atrás da certidão de óbito, entendendo que naquele dia eu não pude me despedir dele. Mas que eu percebi que ele está aqui. E aí eu descobri que ele escreveu um livro, porque ele fazia parte de uma academia de letras na cidade onde ele morava. Eu fui atrás desse livro e eles vão me mandar uma cópia para eu poder ler, para eu poder dividir até com vocês como esse pai, ele era um bom escritor. E como eu honro isso de verdade agora no meu trabalho. Quando eu faço as minhas celebrações, que eu escrevo com a profundidade da minha alma, com a visão sistêmica, que apenas com esse olhar que Bert Hellinger trouxe, eu fui capaz de perceber o quanto para mim era vazio esse lugar do pai. Ele estava ocupado por outra pessoa. E aí sim, a gente precisa arrancar essa pessoa. E não é fácil. Existiu toda uma história, um contexto para eu ter incluído o pai do meu irmão dentro do meu coração. E arrancar isso não foi um processo fácil, mas dar lugar a esse pai foi a melhor coisa que eu fiz. E aí sim volta a energia, volta a saúde, volta a prosperidade, porque o sucesso não tem só a cara da mãe, gente. Essa frase feita do livro do Bert é dentro de um contexto de todos os atendimentos que ele fez. Nós, para estarmos inteiros, prontos para qualquer desafio, nós precisamos ter o pai e a mãe dentro de nós. Aí sim, podemos dizer que temos sucesso para ir para a vida. Porque tem aquela situação de que a mãe ela vai gerar, a mãe acolhe, a mãe dá segurança, e o pai leva para o mundo. Se vocês perceberem o post que eu fiz, ele é exatamente um pai carregando uma filha para o mundo. E é nessa imagem, quando eu fiz aquele post, eu pensei, esse é o meu pai, me levando, de repente, nessa idade, no lugar desse homem, me levando para o mundo. Porque esse homem, por mais boa vontade que ele tivesse, ele não conseguiria. Ele deixou de estar passando essa força paterna para o meu irmão, que hoje eu percebo, dentro de toda a sua deficiência, o quanto faltou esse pai dentro dele também.
Ele fez tudo isso para mim, tentando ser um pai, e jamais ele ia conseguir. Não era culpa dele. Ele também fez o seu melhor. Mas dentro da minha consciência sistêmica, hoje, eu preciso dar lugar. E eu preciso devolver para poder receber. A força que vem do meu pai, agora ela tem fluidez. Antes era bloqueada. Talvez quando ele estava aqui, ó, com esse rosto mais bravo aqui, talvez ele já estivesse sentindo que nós dois estávamos bloqueados ali. E é nesse contexto que eu trago para vocês o quanto tomar o pai dentro da visão sistêmica, ela precisa ter força. E talvez vocês cheguem aos 90 anos, como Bert Hellinger fez, e não entendam o quanto essa força ela é de dentro para fora. Então, por isso que eu sempre peço clientes que estão indo conhecer constelação, os próprios alunos, né, que fazem os meus treinamentos, representem, participem de grupos presenciais, nada de online. Agora a gente está podendo fazer esse movimento. Participem, representem, peguem carona nos processos de cura, porque isso é como se fossem camadas. Então, talvez ali a gente precise estar desbastando aquelas camadas para chegar no essencial. E no essencial do amor que cura, não no amor cego. Porque não é o amor que vai trazer a ordem ao sistema. A ordem, sim, vem primeiro. Precisamos entender essa ordem, porque na desordem eu não fluo. E era isso que estava acontecendo comigo, porque eu tenho uma força do masculino muito grande em mim. Quem me conhece sabe. Mas eu estava na força do masculino doído, desprezado. E aí sim, pesa. Pesa para mim. Pode estar pesando para você. Então, o que eu trago hoje aqui, compartilhando essencialmente a minha história, do quanto foi o meu processo de tomar o meu pai, sabendo agora da grandiosidade que esse homem foi, dentro do que ele conseguia dar, entendendo que o padrasto, ele tem um lugar, mas não mais, dividindo espaço com a minha mãe. Devolvendo esse homem que tentou ser o meu pai e o pai da minha irmã, devolvendo ele para o meu irmão. Que seria bom que entendesse da visão sistêmica, mas a gente não faz isso para os outros. A questão da constelação, ela tem que vir muito da pessoa. Eu quero aprender, eu quero fazer esse processo. Porque eu sempre digo que constelação é para corajosos. E claro que os meus clientes das 2 semanas atrás, o que mais vieram constelar foi força do pai. Eu estava me preparando para estar inteira nesse processo, sem trazer aí um homem doído dentro desse lugar do pai, e sim um homem dentro da sua construção, que eu tenho esse DNA, que eu tenho essa genética, que eu tenho essa essência, esse homem sim, da forma que ele deve estar aqui, leve, da forma que ele precisa estar aqui, incluído, com tudo que ele conseguiu me dar. Porque está tudo certo do jeito que está. E vocês não imaginem que a imagem que veio
na constelação, e foi muito curioso, porque isso eu já compartilhei, acho que em algum vídeo. Eu sempre tive dificuldade de lembrar o nome da minha avó paterna. Toda vez que eu pensava, eu preciso fazer, né, a reverência aos meus ancestrais, estou me sentindo enfraquecida, e colocava imaginativamente uma atrás da outra, um atrás do outro, e a avó me dava um gap. Nossa, qual é o nome da minha avó paterna? Ficava com aquilo, como consteladora, né, principalmente, me cobrando 100%. Aí, depois de uns 2 dias, vinha o nome dela. Mas aí, ao mesmo tempo que vinha, ao mesmo tempo eu esquecia. Na imagem que foi feita dessa constelação que eu fiz, a maior e linda imagem que eu tive, que eu jamais pensei, que meu pai, ele também foi criado por um padrasto, e a gente, claro que vai repetir dor, claro que vai repetir padrão. Nessa imagem, o meu avô foi incluído, ao lado da minha avó, Maria do Rosário, que hoje eu lembro o nome várias vezes. E eles estiveram juntos. E aí, dessa forma, o meu pai dando a mão ao pai dele, que também com toda certeza era uma dor imensa dessa falta, e eu dando a mão a essa minha família paterna. Essa foi a imagem mais linda. Vocês não imaginam quanto essa imagem me fez ficar com a força que eu precisava e, ao mesmo tempo, tão sensibilizada, entendendo que aquela família foi excluída pelas mulheres fortes que eu tenho na minha. Só que eu tenho obrigação, com a consciência sistêmica, de fazer eles voltarem, de dar esse lugar. Não porque é uma obrigação, mas no sentido de que eu sei que essa exclusão é a minha exclusão. E aí eu vi eles do meu lado, com toda a força da minha família paterna, vendo o meu pai pela primeira vez feliz, reencontrando o seu pai. Com toda certeza, essa imagem jamais vai sair da minha cabeça. Porque eu consegui trazer o que eu precisava. E dizer para minha avó materna: eu sinto muito, mas eu vou fazer um pouco diferente de você. Eu vou dar lugar a esse homem, que é o meu pai, e tirar o meu padrasto. Isso não foi só uma frase, gente. Isso foi um movimento. Isso foi vida real. Tem um comentário aqui no chat do YouTube. Se preparando para estar inteira e influenciar a nós aqui. Também a nos reordenar. Isso, legal, Teca. Teca é uma cliente nova. Estou impactada com a sua história. Muitas pessoas iniciaram com seus padrastos vozes X. Obrigada, Cris. É isso. Eu acho que eu precisava trocar com vocês, entendendo aí um pouquinho, né, de que o meu cliente me traz. E eu acho que fazer essa troca, né, de forma empática, me colocando no lugar de vocês, mas entendendo que se eu não faço, se eu não incluo, eu não posso trazer essa força para quem eu atendo. Nos casamentos que eu celebro, o que mais temos aí de impasse é o lugar do padrasto e da madrasta. Claro, né? Seria como? Você teria que cair isso para mim, mas eu ficava pensando, né? Por quê? Né? Nos meus pontos cegos, por quê? Obrigada, Marcelo, obrigada. E aí eu ficava perguntando, por quê? Hoje eu sei, né? Porque o papai estava ali querendo esse lugar do padrasto a qualquer custo e eu, por lealdade, não estava conseguindo dar. Então, no casamento, eu sempre coloco isso como uma ordem mesmo. É que quem busca casamento sistêmico, gente, sabe, estou buscando
algo diferente, algo profundo, algo que realmente me encoraja a dar esse passo para a vida 2. E sem a família, né, de origem, que nós chamamos papai, mamãe, vovó, bisavó, não adianta, é necessária essa autorização, né, do sistema de quem chegou antes, vamos dizer assim. E aí eu percebo isso, que nesse olhar ainda há resistência, mas hoje eu entendo exatamente qual é a resistência, porque para mim estava em ponto cego, 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 cego. Eu dizia, mas o movimento não acontecia. Hoje eu sei exatamente que fazer essa troca, ó, dá em sintoma. Dá em sintoma. Então, a gente fala muito da constelação em relação a sintomas também, né? Doenças. E temos aí pessoas que trazem com excelência, né, esse contexto. Não é o meu ponto focal de estudo, respeito quem faz e acho, sim, importante esse estudo cada vez mais a fundo, mas, como consteladora, eu percebo que a doença, quando é trazida, né, como uma questão no campo, a gente vê também o que precisa, né? Imagina no meu caso, né, se eu fosse trazer alergia, que constelação seria? Né? Talvez viessem todos esses elementos, ou talvez não, porque eu ainda estivesse ali, ó, despreparada, porque as camadas nos preparam também. Né? E nesse sentido, eu me senti muito preparada, muito forte. Agora, para entender que vão chegar esses clientes com essa mesma dinâmica, e agora entendendo profundamente que lugar é esse, mas que a gente dá conta, porque eu sempre acho que o meu cliente dá conta. Ele não pode chegar da forma que, de repente, ele vai chegar como vítima, enfraquecido, não. Ele dá conta. Né? No meu caso, foi através dos sintomas da asma, da bronquite, e a gente, nessa época de Covid, tudo vira Covid. Mas o meu sexto sentido dizia, isso não tem nada a ver com Covid. E eu não sou uma pessoa, isso é importante dizer aqui, tá, gente, que fica achando que tudo também é dentro de um olhar sistêmico. Não. Eu paro para analisar o que a gente pode perceber que é algo nosso, biográfico, porque nós também temos a nossa autorresponsabilidade. Colocar na conta do sistema não é assim. Mas qual era a minha conexão com essa história? Porque essa doença me trouxe essa conexão. Porque eu precisei olhar para a minha avó materna com uma outra visão, de uma outra ótica. Precisei trazer, né, esse padrasto para o lugar dele. E se eu fizesse isso contando apenas com o meu contexto, eu não daria conta. Então, eu percebi que tinham as amarras ainda lá atrás, que eu precisava, principalmente, que eu acho que é o que mais o sistema, nós, não é? Quando olhamos para o sistema e nos traz desafios, é quando a gente precisa ser desleal. E como eu trouxe na experiência com vocês, quando eu fui desleal com a minha avó, porque o herói dela não era o meu. Eu sinto muito. Então, ser desleal no nosso sistema, eu acho que é o maior desafio, tanto para o cliente quanto nós, consteladores. Só que isso não é um contexto assim, né? Que a gente leu no livro do Bert. No meu caso, vocês perceberam que foi muito mais fundo, né? Mas eu dei conta, e estou dando conta. Me distraí menos com as questões da minha mãe, que é isso também que acontecia muito comigo. Me distraía. Ah, mamãe é narcisista, mamãe é autoritária, mamãe não cuidou de mim, foi a vovó que cuidou, vou me distrair. Mas nessa distração, eu perdi o ponto essencial. Cadê o pai nessa história? Ah, mas a mãe. Então a gente também tem que se cuidar com as distrações. Quando a gente está muito focado em uma parte de nós,
perceba quem está deixando de ser olhado. Esse é um grande exercício, tá? No meu caso, eu estava bem distraída, bem distraída. Então, eu quero saber se vocês tiveram dúvidas aí em toda essa história que eu contei, dessa profundidade do olhar sistêmico na frase Tomar o Pai, trazida por Bert Hellinger, e que vocês realmente consigam ter grandes insights, né, grande luz aí, ampliação de consciência maior do que muitos já têm, para que consigam fazerem uma autopercepção com toda essa história. Será que tem alguma coisa a ver com você? Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, essa é a hora da gente tirar dúvida, que daqui a pouco termina a live. Eu me programei para conversar com vocês 1 horinha hoje, e nesse contexto, eu entrego para vocês o melhor de mim, que é a minha parte essencial, que hoje está sendo definida pelo Pai. E aí, qualquer dúvida, essa live eu vou deixar gravada. Eu não sei se no Instagram ou no YouTube, ainda estou avaliando isso, tá? E aí, pessoal? Dúvidas aí? Entenderam essa questão do tomar o pai? Deixou umas dúvidas aí? Entrou a Patrícia, Kátia. Obrigada por estarem aqui. Se não conseguiram pegar todo o assunto, como eu falei, eu acho que eu vou deixar gravado em algum dos canais. Ainda estou decidindo em qual deles, tá? Mas é isso. Cris, acho que não tem nenhuma mensagem mais do YouTube. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu deixei de falar. Acho que não, gente. Acho que eu consegui dar conta aqui do que eu precisava. Tá bom? Então, agradeço vocês que estiveram aqui comigo. E qualquer coisa pode me mandar um direct, né? Voltando aqui à questão da dúvida. Verônica, você atende constelação individual em qualquer tema, tá? Então, por mais que o meu foco de trabalho seja muito voltado para os casais, eu sou consteladora inteira. Então, se você tiver qualquer tema que seja um conflito, te traga aí alguma dor, algum sintoma, você pode constelar. Tá bom, Kátia. Vou deixar assim, tá? Vou ver se eu só deixo em um canal para não ficar repetitivo, né? No YouTube ou no Instagram, tá? Mas se eu deixar no YouTube, eu vou deixar aqui o link para você poder voltar e assistir a live, tá bom? Mas agradeço. É isso, pessoal. Um grande beijo. Acompanhe aí os meus trabalhos. Os cursos aí, né, estão de vento em popa, o meu material também, que eu sempre divulgo aqui para os consteladores, os grupos para quem é de São Paulo, né, ou região, apesar que eu tenho recebido pessoas aí do litoral, do interior, eu recebo aí gente para o grupo mensalmente aqui em São Caetano do Sul, tá? Então, você que quer constelar presencialmente, num grupo acolhedor, tomar um café gostoso comigo, serão muito bem-vindos, tá? E aí, quem estiver de longe, podemos fazer online também. A distância né, agora com o digital já não é uma questão, tá bom? Obrigada do fundo do meu coração. Um beijo para vocês, de uma mulher inteira.